Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje eu estou aqui com um amigo, um parceiro, Roberto Barros. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Paulo, pelo convite. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal aqui da produção. Vamos para cima. Vamos embora. E Roberto, ele é engenheiro civil, sócio fundador da R. Barros Engenharia e um grande entendedor aí do mercado, especialista no mercado do litoral. É um prazer bater esse papo com você. E, cara, a primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer: como você chegou nesse mercado? Como você veio parar no mercado imobiliário? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou engenheiro civil já há 14 anos e minha primeira experiência com construção civil foi na parte industrial. Mas o multifamiliar, apartamentos, casas, sempre foi uma vontade minha trabalhar com isso. Até que eu tive a oportunidade pela primeira vez. E a gente fez algumas unidades multifamiliar, inicialmente em Porto de Galinhas, no apartamento da Praça 12. Posteriormente, eu fiz obras em Noronha, fiz algumas pousadas em Noronha, que foi uma baita experiência, porque trouxe um pouco também do turismo, que foi meio que lapidando para eu dar um pulo no mercado litoral, né? Porque tem muito a ver com a questão do Airbnb, com a questão de aluguel por temporada. E aí eu fiz o primeiro empreendimento junto com um sócio, a Queiroz Almeida, e a gente fez o Porto Lagoa. E aí foi um baita sucesso, vendemos bem, estamos entregando no final agora do ano, novembro a gente está entregando apartamento, o empreendimento como um todo, e estamos iniciando em setembro o Maraty. O Maraty já é uma novidade, já é um lançamento, já teve um pré-lançamento, já tem imagem, já tem vendas, a gente tem mais de 30% já vendido, graças Desde a Deus. o momento que gravamos esse podcast no mercado com imobiliário Roberto e na Barros, incorporação. até agora, no momento da publicação, o Maraty, primeiramente, ele já iniciou as obras com 3 meses de antecedência. E ele já conta com mais de 60% das unidades vendidas. É ou não é um grande sucesso da R. Barros Engenharia lá em Tamandaré? Legal. E você sempre quis ser engenheiro? Como é que surgiu essa paixão pela engenharia? Cara, é uma paixão antiga. Desde criança, pequeno, eu já brincava com aqueles Legos, né? Com montar coisas, que sempre quis montar coisas. E aí eu fiz a prova para a escola técnica, fiz edificações, e aí já era o primeiro passo da engenharia civil, da construção civil. Depois de edificações, eu fiz engenharia civil, me formei como engenheiro civil. E desde lá eu posso dizer que eu sou um felizardo de trabalhar com o que eu gosto. Entregar sonhos, entregar moradias e passar com meus filhos, por exemplo, dizer assim: papai fez essa casa, papai fez esse empreendimento, papai fez essa loja. Isso para mim é muito gratificante. Que legal, cara. E me fala uma coisa, você falou do Maraty. O projeto tá incrível, tá? Assim, eu até te elogiei porque a gente vê muitos construtores que não dão muito valor à qualidade da apresentação do imóvel. E quando eu fui ver ali as renderizações, todo o projeto, eu vi que tinha uma qualidade muito interessante para apresentar o projeto e eu gostei bastante. Vamos rodar aí, para você que está nos escutando, vamos rodar um videozinho só para o pessoal conhecer o projeto e depois a gente fala mais um pouquinho sobre esse projeto. Sim. Vamos lá.
Incrível, incrível o Marati lá em Tamandaré. Cara, por que Tamandaré? Começa falando aí pra gente. Eu tive a experiência em Porto de Galinhas, que foi uma baita experiência, mas a gente tem informações do que viria em Tamandaré, né? Que seria o Parque Aquaventura, a expansão da Vila Padre Arlindo, a duplicação da L, né? E o aeroporto também de Maragogi, que vai facilitar muito essa logística, porque hoje a gente só tem um aeroporto de Boa Viagem, né? O Guararapes, que fica mais próximo do Porto de Galinhas, que inclusive é o que mais fomenta Porto de Galinhas o aeroporto, né? Com a chegada do aeroporto de Maragogi, era um crescimento exponencial que estava na cara que isso ia acontecer, estava muito, muito à frente. E aí foi quando a gente primeiramente escolheu o terreno, né? E assim, eu sou muito cuidadoso com a escolha do terreno, posteriormente a escolha do anteprojeto, porque precisa ser um terreno próximo à praia, né? Porque você que está no empreendimento, você que está no seu rooftop, você está na sua piscina, você quer ter uma vista a mar. Com certeza. E aí você tem esse ganho. E aí, aproveitando o novo plano diretor, a gente fez um empreendimento térreo mais 5, quando na sua maioria, lá em Tamandaré, é térreo mais 3. Então você tem uma vista livre a partir do quarto, quinto e rooftop, né? E antes disso mesmo, tem a questão da escolha do projeto, né? Que apartamento eu vou fornecer para o meu cliente, né? E a gente entende na engenharia que apartamentos com dimensões parecidas, quanto mais quadrado, mais aproveitamento de área. Então eu tenho, por exemplo, um apartamento com 17, 18, 19 metros quadrados, que cabem as mesmas coisas no apartamento de 23, 24, 25 metros quadrados, mas com custo aí de 15, 20% menor. E isso faz toda a diferença na venda. As pessoas pensam no empreendimento depois que ele está pronto. Não, você tem que entender o que o cliente quer. Eu vou colocar uma piscina do outro lado ou vista mar? Eu vou colocar uma borda infinita numa piscina que não tem vista mar? Não faz muito sentido, mas se eu tenho uma vista mar, eu boto uma piscina borda infinita. E aí também dentro do desenho a gente precisa entender algumas tipologias, né? Flat, loft, 1 quarto, 2 quartos, para realmente você agradar todo o público. Porque às vezes tem um cliente que ele vai buscar um empreendimento de 2 quartos, mas é difícil naquela região, mas eu tenho 2 quartos, eu tenho um loft, eu tenho um flat. Outras coisas que a gente também veio estudando é a questão, por exemplo, de ter um lugar para tomar café da manhã. Diferente de Porto de Galinhas, que todo lugar que você vai tem um lugar, tem uma padaria para você fazer. Como uma área urbana também, isso é muito fácil. Lá não é tão fácil. Então a gente criou um café que muitas pessoas não querem fazer o café. Tem cozinha no apartamento, mas não querem fazer. Querem tomar um café, vista mar. E a gente vai colocar, a gente já tem um café lá que vai ser entregue. Outra coisa importante, hoje o mundo ele é fitness, né? As pessoas que trabalham essa área de academia, eles que vão à academia, eles não passam 3, 4 dias num lugar que não tem academia. Então a gente realmente também teve um grande cuidado em ter uma boa academia e com vista a mar, porque como eu tô falando, a gente tem a possibilidade, a gente teve no anteprojeto a gente entendeu que são 10 térreo mais 5 pavimentos, e ali você vai ter uma vista livre para sempre, porque do lado tem um outro empreendimento que é térreo mais 3, que é do plano diretor antigo, e na frente não pode ser construído. Então, tudo isso facilitou e tudo isso é argumento de venda, né? Por que comprar o Marati? E aqui em poucos minutos já dei várias informações por que comprar o Marati. Eu acho interessante porque você traz alguns pontos da visão, e é isso que eu admiro em você. Você tem um lado comercial, mas você tem um lado técnico também. Porque, por exemplo, o que você falou de um apartamento, quanto mais ele quadrado, né, mais você aproveita. E isso é melhor para todo mundo. Se você reduz custo de obra, você reduz valor final de venda, né? E se você tem um apartamento que aproveita melhor o espaço, mais conforto para o cliente. Perfeito. E essa questão de agregar os serviços é a nova tendência de hoje, né? Sim. Eu estava falando hoje com uma cliente que, assim, aluguel... o aluguel, né? E aí é muito forte a questão do aluguel por temporada, mas aluguel é um estilo de vida. Sim. Né? Tá virando cada vez mais um estilo de vida e muita gente quer ter agregado isso, serviços, e é importante você já trazer isso. E Tamandaré só tende a crescer, né? 2 pontos importantes aí, Paulo, nessa questão do aluguel por temporada. Tem empreendimentos, por exemplo, o nosso de Porto de Galinhas é voltado para o investidor, para o cara que compra para rentabilizar. Mas é interessante você ter um produto que é o slogan do Marati, que é perfeito para investir, perfeito para se divertir. É um empreendimento que você vai alugar, mas que você também vai ter vontade de ir, né? Você tem um rooftop legal, você está perto da praia. Então isso você traz 2 nichos de mercado, não só o cara que vai
rentabilizar, como o cara também que vai usar. Outro ponto importante, isso mais técnico na parte construtiva, eu bato muito nessa tecla, não faz sentido, eu tive a oportunidade de trabalhar em outros 2 continentes, né, de trabalhar com novos tipos de tecnologia da construção civil, e não faz muito sentido eu ter aprendido isso fora do país, fiz um curso nos Estados Unidos, voltar para o Brasil e não aplicar isso, né, fazer muito do mesmo. E aquela pergunta, né? Por que o cara faz tudo de alvenaria? Por que a gente não pode trazer um drywall? Por que a gente não pode trazer um steel frame? Mas como eu viabilizo isso, já que isso ainda é muito caro no Brasil? Como é que eu viabilizo isso? Se eu tenho uma estrutura mais leve, eu posso reduzir também na estrutura do próprio prédio. Então, é uma conta que compensa. Na engenharia, toda conta faz sentido na base 10. Então, isso também é um pré-estudo que é feito. Não é só fazer a obra. Fazer a obra todo mundo faz, então mexe a obra fazer a obra. Não precisaria de dinheiro. Então é esse tipo de coisa que a gente traz para que a posição do banheiro, como eu utilizo melhor essa área. E eu me ponho muito no lugar do cliente porque eu tenho também negócios na parte de hotelaria e eu sempre fui em muitos hotéis, né, muito Airbnb, para estudar o mercado, o que é funcional e o que não é funcional. Então, pelo fato de eu ser engenheiro e ter essa visão de hoteleira, cara, casas muito e ajuda muito. Perfeito, perfeito. E, cara, hoje qual é, dentro da sua visão, qual é o maior desafio de construir no litoral, de empreender no litoral, na sua visão hoje no litoral, falando aqui do Nordeste? O litoral, quando você faz um empreendimento, você vem no apartamento no litoral, aquele empreendimento, teoricamente, é de uma pessoa que já tem um apartamento, então ele não tem aquilo para viver, né? A gente corre muito para ter o nosso primeiro apartamento e morar no nosso apartamento. Então, já é uma renda de uma pessoa que já está juntando para comprar outro, que seria para rentabilizar, para um lazer, para uma possível aposentadoria. Essa é a primeira dificuldade. Segundo, construir no litoral tem suas particularidades. A construção em Noronha tem um grande problema da logística, gritante perto do nosso litoral aqui, mas que a gente ainda tem esse problema também. Então, comprar alguns insumos ainda tem um problema do frete, você não tem de imediato, então tem um pouco dessa dificuldade. E também de trazer trabalhadores que realmente passem 15, 20, 30 dias trabalhando longe da família, e isso realmente causa alguns problemas, alguns transtornos, algumas pessoas não gostam, não conseguem, e aí tem esse custo a mais por estarem longe de casa, né? É muito bom você sair de casa, trabalhar e voltar para casa, e lá não é tão simples assim, e você conseguir, dentro da região, pessoas que trabalham com construção civil é mais difícil. As pessoas que moram na praia, elas trabalham mais com turismo, porque é um trabalho mais leve e rentabiliza melhor. Então eu entendo que essas são as maiores dificuldades de construir no litoral. Perfeito. E é uma dificuldade assim que cada vez mais a gente vê também quando você traz o steel frame. Eu acho interessante porque o próprio steel frame, drywall, tecnologias que são melhores do que a alvenaria em todos os aspectos, e você também consegue enxugar a mão de obra, né? Isso. No sentido de produtividade, no sentido também de não ter uma obra com um monte de gente, então menos pessoas faz um trabalho melhor e com mais qualidade. Né? Além disso, até o mais relevante é a questão de ser uma obra limpa e uma obra seca e uma obra sem água, né? O curso que eu fiz foi obras água zero e resíduo zero, né? É muito mais do que uma tecnologia quando você vai para outro país. É uma cultura, né? Realmente de limpeza, de manter um ambiente limpo. As pessoas lá fazem obra com a casa inacabada, as pessoas já se mudando, mas elas conseguem trabalhar de um formato que meia hora, uma hora antes, eles fazem toda a limpeza e as pessoas conseguem voltar do trabalho para casa. Então você vem com essa cultura de fora e aplica aqui. O que ainda é muito gritante é a questão do preconceito. O que é o preconceito? É alguém ter um conceito prévio de algo que geralmente não conhece, né? Eu bato muito nessa tecla de que não conhece. E aí as pessoas falam, mas drywall e eu não vou ter acústica, eu vou estar aqui conversando e o vizinho vai estar do outro lado ouvindo. Não funciona desse jeito, né? Existe isso já é uma prática muito antiga nos Estados Unidos e outros países lá, que nos Estados Unidos é mais wood frame, né? Com madeira. Mas assim, é uma prática muito antiga. E assim, trazer para cá ainda se tem essa barreira do preconceito, mas que tem sido vencida, né? E eu não tenho dúvida alguma. É uma obra, se você quer mudar um ponto elétrico de um lugar para o outro, no drywall é muito mais simples, é muito mais fácil, entendeu?
E assim, eu quero botar uma bancada, mas ali eu preciso de um reforço. Já existem materiais que você já coloca no reforço. Então, no projeto, Sim. previamente, você sabe que você vai colocar. Então, mais uma questão de preconceito, sim, mas sem dúvida alguma, não faz muito sentido para mim fazer uma obra que não seja nesse formato. Com certeza. E é tendência e toda a questão da sustentabilidade que você destacou, né? Claro. E, cara, me fala uma coisa. Muita gente, com essa tendência do aluguel por temporada e com as belezas naturais que a gente tem aqui no nosso litoral do Nordeste, isso atrai muitos investidores, né? Tanto pessoas daqui, mas pessoas de fora também. Como o cliente que quer investir aqui, ele pode saber se ele consegue confiar em uma determinada construtora ou incorporadora? Qual seria o seu conselho? Credibilidade é algo que é construída com o tempo, né? Você constrói credibilidade inicialmente no seu CPF para depois vir para o seu CNPJ, né? E aí, seu histórico como construção do que foi já construído e você tem acesso aí ao Google quando tem algum problema de obra, quando a pessoa quando um profissional teve um problema estrutural com obra tal, quando você consegue buscar isso na internet, buscar isso com outras fontes também, e mostra a idoneidade do profissional inicialmente e depois da construtora, você consegue realmente ter credibilidade naquilo. Mais do que isso, porque em algum momento você vai começar do zero. E quem vai te chancelar? Quem vai te chancelar é o mercado imobiliário. São pessoas que te conhecem. É uma imobiliária que você tem uma proximidade, que aquele cara vai chancelar a tua marca, né? Mas tudo nisso é muito complicado. Eu sei porque eu já iniciei, enfim, a gente já está nessa caminhada. Mas para quem está começando, quem chancela é o mercado. E quem chancela no mercado são as imobiliárias, são os corretores, que passam para o cliente aquela credibilidade, porque com certeza, não dando certo, eles vão cobrar ao corretor e à imobiliária. Com certeza. E você vem de uma... A gente tem o Maraty hoje, que é o lançamento da R. Barros, mas você já tem muita experiência, tanto na parte de construção como na parte de gestão também, né? Toda a parte de obra, gestão de empresas, enfim. E isso também ajuda o cliente tomar uma decisão mais confiante, né? Isso. E me fala uma coisa. No litoral, como o cliente pode analisar se aquele empreendimento é realmente um bom negócio ou não? A gente, no mercado imobiliário, a gente compara empreendimentos em pré-lançamento com empreendimentos prontos. E aí você faz uma correlação simples, a metragem quadrada do apartamento e proximidade do mar. Né? Localização e metragem quadrada. Aí você pega, por exemplo, um empreendimento próximo ao que você quer comprar. E lá você tem informação com o corretor de quanto foi vendido no início, no pré-lançamento, quanto foi vendido ele pronto. Então você já tem esse gap aí de valorização em 2, 3 anos de obra. Primeiro ponto. E segundo, você vai lá e procura saber, eu quero alugar aquele apartamento, eu vou alugar aquele apartamento no Airbnb. Quanto eu pago? E aí você consegue buscar informações também, até na internet mesmo, qual a rentabilidade daquele apartamento, daquele empreendimento. Comparando com isso, você vai fazer, poxa, o cara comprou no início, há 2 anos atrás, por X, eu estou comprando por X menos Y, então já estou ganhando isso aqui. E é o mesmo apartamento, tem as mesmas coisas, eu vou rentabilizar isso. Então, esse é o case de sucesso. Além disso, você tem que entender, tá, meu apartamento tem hidromassagem, faz sentido ter hidromassagem, meu apartamento é um 3º andar, um 4º andar, um 5º andar, tudo isso faz toda a diferença. Esse empreendimento tem academia, esse também tem academia. Com essa comparação, rapidinho você consegue identificar se o empreendimento ele é rentável do ponto de vista de início e final de obra e prolongar para temporada. Perfeito, perfeito. E, cara, qual é a sua visão para esses próximos anos no mercado do litoral como um todo aqui no Nordeste? Cara, o mercado do Porto de Galinhas ainda está em crescimento, por incrível que pareça, mesmo com muitos empreendimentos, a procura é grande. Porto de Galinhas ainda é o lugar mais visitado no Brasil, né? A praia mais visitada do Brasil. E aí você vai para Tamandaré, que está em crescimento. Você vai em Maragogi, você vê, eu tive em Maragogi recentemente, numa quarta-feira, a praia lotada. A internet ajuda muito a divulgar isso, Brasil e fora do Brasil. Eu tenho clientes de fora do Brasil que me pedem cotação, me pedem preço, me pedem tabela. Porque, primeiro, pela rentabilidade que se dá, né? E segundo, porque realmente são praias maravilhosas, praias térmicas, né? Com águas quentes, com um crescimento também na parte de infraestrutura, de estradas, de aeroportos, de restaurantes. Todo dia chega uma novidade de um restaurante renomado que vai estar em tal praia.
algumas redes maiores, como a Rede Du e Moura do B, quando ela se instala no lugar, ela traz muita também credibilidade, traz também uma valorização ainda maior para outros empreendimentos. Então, quando você vai seguindo esse caminho que está se seguindo agora, a ideia é realmente que a valorização nos próximos anos seja cada vez maior. Perfeito. E quais são as áreas que você mais olha? Nós temos Tamandaré. Existem algumas outras áreas que você olha e que você está com um olhar ali especial no mercado? Traz essa visão para a gente. Com certeza. O litoral norte de Alagoas, para mim, é fascinante. Eu particularmente acho fantástico, assim. E eu venho... eu falei um pouco da minha experiência em Noronha, né? Eu morei 3 anos em Noronha. Eu vou a Noronha desde 8 anos de idade, porque eu tenho um tio que tem uma pousada lá. E aí eu me permiti, depois, pós-pandemia, fazer obras lá também. E aí, quando você vem com um crivo um pouco mais alto. Sua régua sobe muito, né? Em relação à praia. Verdade. Mas Maragogi eu acho fantástico. Maragogi, Patacho, Milagres. Cara, aquela região ali, ela vai crescer muito ainda. Muito ainda. E quem chegar agora lá, bebe água limpa, né? É um termo que a gente usa muito na parte imobiliária, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, não tenho dúvidas que ali Tamandaré vai crescer muito ainda, tem muito campo de crescimento. Sim, sim. E Maragogi também. Maragogi, aquela região de Maragogi, litoral norte de Alagoas, para mim hoje, depois de Tamandaré, é a bola da vez. Porque ainda falta crescer muito de infraestrutura, né? Tamandaré já é mais forte, já é mais antigo. Mas eu não tenho dúvida que nos próximos 5 anos vai ser a bola da vez. E Porto de Galinhas hoje? Você ainda vê a oportunidade? Ou como é que você enxerga aquela região? Engraçado, cara, que Porto de Galinhas tem aquele negócio. Há 5 anos atrás, a gente dizia que Porto de Galinhas só tinha mais 5 anos. E hoje a gente vê que não, né? Você vai em Porto de Galinhas num dia de muita chuva, numa segunda-feira, tá lotada, né? A proximidade do aeroporto ajuda muito, a própria estrada ajuda muito, e os eventos ajudam muito, e a praia também é muito bonita, muito boa, né? Mas eu ainda... Aquele negócio, né? 5 anos atrás a gente dizia que em 5 anos saturava, e a gente vê que não, né? Que foi um erro que ainda está em crescimento, sim. Tem muita coisa lançando em Porto de Galinhas. E é um baita mercado. Ainda é um baita mercado. Mas está mais próximo da saturação do que Tamandaré, do que outras praias que estão em crescimento agora. Perfeito, perfeito. E, cara... eu queria entender agora, existe uma tecnologia que a gente conversando, você me falou que o cliente que compra uma obra da R. Barros, ele consegue acompanhar a obra por câmeras 24 horas, né? Conta um pouquinho pra gente como é que o cliente pode ter acesso a isso, como é que funciona todo esse sistema. Eu vou trazer um pouco de como surgiu isso na minha vida. Eu sou um cara que me atento a tudo, né? E aí um dia eu estava num restaurante e sempre se fala muito que cozinha de restaurante, quem vai não come, né? E aí eu fui para um restaurante que a cozinha era toda de vidro, né? E aí força ao restaurante e aos funcionários a manter o ambiente limpo e manter um ambiente, como é que eu posso dizer, que é propício para que as pessoas queiram comer aquele alimento, ver que é fresco, ver como é que está sendo manuseado, né? Manipulado. E eu disse, cara, eu preciso colocar isso na minha obra. Muitas pessoas têm medo porque ali você meio que está escancarado. Transparência total. Mas credibilidade é isso, né? E eu bato muito na palavra credibilidade. Então, eu construí minha vida na credibilidade. No que as pessoas enxergam e até quando ninguém está me vendo, por exemplo, né? Porque eu tenho um compromisso com Deus muito maior, né? Eu sou um cara muito cristão e meu compromisso com Deus ele é maior que com todo mundo. Então, não tem como eu ter um compromisso com Deus e não ter um compromisso com o meu cliente. Então, eu vou sim colocar câmeras na obra em pontos estratégicos 24 horas, que não precisa ser cliente. Basta entrar no meu site, chegar lá e clicar e vai ver a obra rolando. Porque isso me traz credibilidade, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Eu vou criar com meus colaboradores uma cultura, que isso é o mais importante. Criar uma cultura que eu aprendi nos Estados Unidos, que é uma obra limpa, né? Então, e com obra dentro do cronograma. E tudo isso é informado, a transparência é importante em relação a... Não vou deixar para avisar algo a alguém daqui a algum tempo. A gente esperou pelas médias históricas de chuva, que em julho ia chover X e choveu Y. Isso vai ser montado e com um plano estratégico para compensar aquele problema que nós tivemos com a chuva. Isso mostra transparência.
falo novo da Bíblia, que conhecerás a verdade vos libertará. Então, não tem muito o que falar. Você vai me cobrar um dia pela verdade, mas nunca pela mentira. Então, eu não preciso esconder nada, né? E aí eu trago muito essa... Eu estava no restaurante e vi e disse, cara, eu preciso trazer isso para mim. E é isso que vai ser. A Rebarros é isso. A Rebarros é isso e eu faço muita questão e não negocio. Com certeza. Cara, eu acho isso muito louvável. E também o cliente está comprando... Eu sempre olho esse mercado de incorporação da seguinte maneira. O cliente está comprando algo que ainda não... Que vai ser entregue daqui a alguns anos, né? Então não é uma compra que ele investe agora e ele já vai pegar aquele produto, ele já vai usar, né? Então, quanto mais ele consegue ver aquilo, enxergar com os próprios olhos dele que aquilo realmente está acontecendo, mais animado ele fica e mais satisfeito ele fica com a decisão dele, né? Eu em outro momento, a gente já conversou sobre isso e eu faço questão de ressaltar e relembrar do pré, né? De que material você está fornecendo para o seu cliente. Então, por exemplo, eu fiz muita questão de trabalhar muito a fachada e não faz sentido eu trabalhar muito a fachada, muito para o empreendimento e não ter imagens boas. Então, eu não economizo em excelência, não economizo, porque eu quero que o cliente olhe e diga, eu vou comprar. Eu fiz uma comparação e falo novamente com um prato que você pede no restaurante. Existem pratos até mais saborosos do que aquele ali, mas a apresentação do prato faz muita diferença, né? Então, o cara tem que ver, cara, eu me vejo naquele lugar, eu me vejo nessa piscina, eu me vejo naquela cadeira. E você vende sonho, né? Você vende... O que é um apartamento? É um tempo que o cara teve e que ele vendeu o tempo dele trabalhando para poder adquirir isso, adquirir aquilo e viver essa experiência mais na frente. Então eu preciso que ele faça esse link, que ele pare e diga, cara, eu trabalhei tanto e eu preciso estar aqui. Eu preciso estar nessa piscina de borda infinita ou na academia vendo o mar. Eu quero acordar com minha esposa, com meus filhos, que seja, e vendo o mar. Então, quando você ganha um cliente... Não é uma venda por impulso, mas parece uma venda por impulso, é aquela venda de pipoca que você bota ali e o cara passou o cheiro e o cara comprou por impulso, mas é o sentimento, né? A gente trabalha com o sentimento da pessoa. E assim, quando o cliente pega aquele empreendimento, comprei, cara, teve cliente que me ligou, que falou que eu falei com a esposa dele, cara, fala com a minha esposa aqui, ela tá muito feliz e eu me sinto no compromisso de entregar a excelência que ele está esperando de mim, isso é bem legal. Com certeza, e não tem coisa melhor do que a gente ver que o nosso cliente conta com a gente, conta com o nosso trabalho, e isso nos impulsiona e nos motiva a entregar um trabalho cada vez melhor, né? Eu vejo muito isso pela empresa de marketing que a gente tem, que quanto mais a gente vê um cara como você, por exemplo, que, cara, vamos fazer diferente, vamos investir, vamos chamar atenção no mercado, porque, cara, hoje... Independente se você é corretor, construtora, independente da sua profissão, você tem que se mostrar. E é uma admiração que eu tenho de você. Você é um cara extremamente comunicativo e você não teve restrição nenhuma. Cara, eu vou vestir a camisa da minha empresa. Cara, isso parece uma besteira, cara. A maioria dos construtores... Não é besteira. A maioria dos construtores... que eu recebo, inclusive até muitas vezes tenho a oportunidade de trabalhar, eles não querem aparecer, eles não querem se mostrar. E eu entendo, tá? Não é a única maneira de fazer, tem que estar se mostrando. Mas quando você tem essa decisão e essa coragem, isso balança o mercado, cara. Isso chama atenção, né? Eu não tenho como não trazer sentimento para o que você faz, né? E pelo menos é o que você propõe a se fazer. O case do sucesso é realmente você viver o que você faz. E eu não nasci com poder de oratória, não acho que eu sou a pessoa melhor de oratória, mas eu tento estudar o que for melhor para transmitir para o meu cliente o que eu quero que ele saiba, né? E de forma com credibilidade, né? E com credibilidade, é isso que eu trabalho. Pelo contrário, tem podcast, vamos sim, eu vou falar, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso me enxergar para ver o que posso melhorar, porque o crescimento ele é gradual e ele é diário, né? Você nunca deixa de aprender, você nunca deixa de querer melhorar. E eu vivo a Rebarros Engenharia, eu vivo o Maraty.
Falei em outro momento também a questão da divisão, do equilíbrio, que a R Barros existe na minha vida, mas eu tenho uma família e também tenho uma vida espiritual. Mas quando eu vivo tudo intensamente. Quando eu estou com minha família, a gente tem momentos muito bons, inesquecíveis. Quando eu estou na R Barros, eu visto a camisa da R Barros. Inclusive, estou mandando fazer umas faras para usar realmente no carro, a logo. E quando eu estou também na igreja, quando eu estou também cultuando a Deus, eu estou ali porque realmente é algo que eu preciso fazer, que eu entendo que eu preciso fazer, e também transmitir para as pessoas que estão perto de mim o quão isso me faz bem. Perfeito. E, cara, pra gente fechar essa conversa maravilhosa, me fala o seguinte: o que é que a gente pode esperar da R Barros Engenharia nos próximos anos? O que você puder trazer pra gente? Claro, tem coisa que não pode trazer ainda, né? Mas o que é que você quer transmitir para o mercado, que o mercado pode esperar da R Barros? Primeiro que eu vim para ficar. Eu não vim para ser mais um. Eu vim respeitando todo mundo, lógico. Tem muitas pessoas, muitas empresas muito boas no mercado, mas eu não vim para ser mais um. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz engenharia e tive a oportunidade, com muito trabalho, de conhecer 2 continentes, de fazer obra em 2 continentes. E bem diferente do meu. Eu estava na África também, né? Em 2020 eu estava na África, estava em Senegal. E aí eu não vim para ser mais um no meio. Eu estou fazendo um trabalho que não é do dia para noite que se tem resultados, mas eu sei que eu estou no caminho certo, porque os resultados, mesmo pequenos, eles aparecem, e eu não vim para ser o primeiro. Eu não vim para ser mais um. E para o meu cliente, ele vai ter a certeza de um produto com excelência, de um produto estudado e de um produto rentável. E com comprometimento também de prazo. Isso eu não abro mão. E com isso eu sei que eu vou perpetuar muita coisa mais para frente. Além disso, fazendo só um spoiler, esse ano a gente lança mais 2 ainda. Né? Olha aí. Já está negociado, projeto está em andamento, mas deixa para outro momento para a gente falar sobre isso. É isso aí. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo. Sei que a rotina é corrida, mas a gente conseguiu tirar esse tempinho para a gente conversar. E você que está nos assistindo, aqui no link embaixo vão ter todos os links da R Barros, do Roberto, e também se você quiser falar com o comercial ali para garantir a sua unidade do Maraty. E, cara, muito obrigado, de verdade, só tenho a agradecer. E é isso aí. Paulo, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelas perguntas, foram bem assertivas. Obrigado pro pessoal aqui da produção, todo carinho, todo cuidado, e vamos para cima que tem muita coisa pela frente ainda. Vamos embora. Então é isso, gente, até mais, até a próxima semana com mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. Valeu!